Eu faço oração. Beleza. Deus querido, Pai de amor, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, que vamos estudar a tua palavra, que o Senhor possa estar alcançando a cada pessoa, Senhor, que está nesse estudo, e aí as pessoas que também não quiseram participar, Senhor, que o Senhor possa estar visitando essas pessoas. Abençoa o Rodrigo, Pai, que ele possa ser instrumento, Pai, nessa noite aqui para nós, Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, como sempre, qualquer coisa que quiserem acrescentar ou quiserem perguntar, vocês vão falando. É, é para ser um debate, um estudo, todo mundo conversando. A última coisa que a gente quer aqui é virar um monólogo ou então uma palestra. Opa, a Bruna. Então vamos lá, gente. Eu pensei em estudar hoje sobre a volta de Jesus, né? Semana passada nós estudamos sobre a Bíblia, como estudar a Bíblia, e a gente vai aplicar bastante isso aqui no estudo de hoje. Essa questão da volta de Jesus, eu acho ela muito importante porque eu percebo que existem várias versões diferentes em várias igrejas diferentes sobre como isso vai acontecer. Eu aprendi de um jeito e depois eu vi várias outras versões diferentes, mas basicamente existem duas formas majoritárias de pensar, talvez. E eu acho que a mais famosa no mundo cristão hoje é a ideia do arrebatamento secreto, né? Então, assim, eu quero discutir com vocês como é que biblicamente eu entendo que isso vai acontecer e o porquê disso. Então, a gente vai conversando no decorrer do estudo e vocês vão me ajudando aí com o pensamento de vocês. A Carminha, como é que é a tua versão disso aí? De como é que você entende que vai ser a volta de Jesus? Então, a minha igreja, eles creem no arrebatamento, mas eu tenho as minhas dúvidas ainda, Certo. entendeu? Eu ainda não tirei a minha conclusão final, não. Eu Ainda espero que a estou. senhora nem tire hoje também. Eu espero que a senhora veja a minha proposta, estude e depois possa pensar alguma coisa. Tá bom. Mas o mais comum realmente é arrebatamento secreto. Foi assim que eu aprendi também. Mas depois, quando eu comecei a estudar, eu já não acredito mais dessa forma, sabe? Tem algumas coisas que eu fiquei meio balançado e fui me aprofundando e hoje eu entendo de uma forma diferente. Mas vamos lá. Eu sempre gosto de começar o estudo da volta de Jesus no texto de João, capítulo 14. A maioria dos textos vão estar na tela, mas é legal vocês pegarem na Bíblia de vocês e aí eu vou pedindo ajuda para a gente poder ler, tá bom? Em João capítulo 14, a gente está vendo um momento em que Jesus está reunido com os discípulos e ele está preparando eles, né? Ele tá num contexto de dizer para eles, ó, logo eu vou ser entregue para ser torturado, para ser crucificado por nossos líderes religiosos. Eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar no terceiro dia e quando eu ressuscitar, eu vou para o céu. E não acabou, não é o fim da esperança de ninguém. Tudo isso já estava predito no Antigo Testamento. Já existiam profecias sobre isso. Então ele está preparando o coração deles para o que ia acontecer. E no verso 3, ele fala algo além disso, né? Que além de ele morrer na sexta-feira, ressuscitar no domingo, ele promete que um dia ele vai voltar para buscar todos aqueles que o aceitarem. Então é justamente nesse contexto que acontece o João capítulo 14. Alguém quer ler pra gente aí, por favor? João 14, 3? E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possas estar vós também. A gente vê aqui, né? Quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, depois que eu morrer, depois que eu ressuscitar, voltar para o céu, eu vou preparar um lugar para vocês. E um dia eu voltarei. E essa ideia da volta de Jesus, eu já vi pessoas colocando que aparecem mais de 2.000 vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, né, juntando tudo.
Essa informação aqui, ela aparece muitas e muitas e muitas vezes. Jesus não tinha vindo nem pela primeira vez ainda e já tinha texto falando da volta dele. Então aqui ele está prometendo: eu vou voltar. E todas as promessas bíblicas que nós temos foram cumpridas e essa com certeza vai se cumprir também. Agora a questão é: como vai ser a volta de Jesus? E por que que isso é tão importante? Isso é importante porque Jesus fala que nós temos que analisar os sinais que indicam que ele está voltando para que a gente possa se preparar de forma adequada para as coisas que vão acontecer. Porque vão ter muitos enganos nesse meio tempo. E a gente só vai saber se a gente está no caminho correto, o entendimento correto e se preparando da forma correta, se a gente tiver o conhecimento do que a Bíblia fala sobre isso. Então a gente vai começar a analisar vários pontos sobre textos de diversos escritores diferentes da Bíblia, falando sobre como vai ser a volta de Jesus, para a gente poder ter uma conclusão mais correta do assunto. Então, a gente tem que ter em mente o quê? Quando Jesus vai voltar, a gente não sabe e não tem como saber. A Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. Mas a gente sabe que está se aproximando de acordo com que os sinais que precedem a volta de Jesus vão se cumprindo. E a gente sabe exatamente como vai ser essa volta. Então, todos os detalhes importantes de como vai ser a volta dele estão na Bíblia. É só questão da gente fazer igual a gente fez no estudo da semana passada. A gente vai pegando a mesma informação com vários autores diferentes, em várias partes diferentes da Bíblia, junta tudo e a gente consegue formar um quadro, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Cada pecinha separada, ali pode ser qualquer coisa. Mas quando a gente junta tudo, forma uma figura. Então, para saber como vai ser a volta de Jesus, tem um texto muito legal que fala sobre isso, que está no livro de Atos. Então, um pouquinho para frente aí de João, Atos capítulo 1. Todo mundo encontrou aí? Quando vocês tiverem encontrado, alguém me dá um sinal aí para eu saber que a gente pode continuar. Já achei. Beleza. Atos 1, a gente está pegando um contexto aqui. O que aconteceu? No texto anterior, a gente está vendo Jesus preparando os discípulos de que ele ia morrer e ia ressuscitar. Em Atos 1, Jesus já morreu e já ressuscitou. E quando ele morre e ressuscita, ele aparece para os discípulos e ele ainda passa um tempo com os discípulos. Vocês sabem dizer quanto tempo ele passou com os discípulos depois da ressurreição, antes dele ir embora para o céu? 40 dias, né, Rodrigo? 40 dias. Você lembra onde está isso aí, Juliano? No comecinho de livro de Atos, Atos 1, 3. é, Lê pra outra gente. coisa interessante, que eu acho que eu já até falei num estudo seu, que quando passa a Semana Santa, né, geralmente eles passam assim, Jesus morreu na sexta, descansou no sábado, ressuscitou domingo, aí já aparece Jesus subindo aos céus, e não é verdade isso, ele ressuscitou, as pessoas não sabem disso, né, ainda ficou 40 dias aqui, né, fazendo resolvendo umas coisas, né, depois que ele foi pro céu, né, não foi no domingo. Tem muita gente que entende isso errado, né? E realmente é importante. Porque quando Jesus morre, os discípulos eles desanimam, né? Eles pensam, nossa, a esperança acabou. Ele não era o Messias realmente. E aí quando ele volta e aparece para eles, ele vai reanimando os discípulos, mostrando que a missão deles não acabou ainda, né? Isso é bem importante. Essa parte aparece em Atos 1:3. Alguém quer ler pra gente aí, por favor? Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista Ô, deles, em Juliana, uma volta nuvem. no 1:3. Eu tô lendo o que tá na tela. É Eu nem que abri ainda, vou deixar para vocês. então eu leio esse, ó. 1:3 é o que fala dos 40 dias. É só pra gente, antes da gente pegar o 9. Aqui tá assim, ó. A esses também, aos discípulos também, depois de ter padecido, depois de ter morrido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, né? Qual que a Juliana falou. Ele apareceu para eles no domingo, ele ainda ficou 40 dias, né? Ele aparecia e sumia, a Bíblia fala isso diversas vezes.
Ele aparecia e sumia. O livro de João fala sobre essas passagens. E ele estava reanimando eles e preparando eles. E aí, no verso 9, é quando ele definitivamente vai embora para o céu, né? Quando ele fala que ele vai para poder enviar o Espírito Santo. E aí, agora é o verso 9. Se quiser ler, pode ler, Juliana. Então, até falar para você, se você quiser a gente acompanhando na tela, para não ficar precisando abrir a Bíblia, que eu acho que, não sei, o que você acha mais importante, tá? Eu vou ler aqui. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Eu gosto que o pessoal abra a Bíblia para poder ver que tá igual, sabe? Eu acho que é importante. Então, às vezes a gente perde um tempinho, mas vale a pena. Então, aqui o que acontece? Depois desses 40 dias que Jesus passou com os discípulos, reanimando eles para a missão que eles tinham para fazer, fala que ele foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante por causa da sequência do texto. Os versos 10 e 11, eles vão contar pra gente. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Aqui está a parte central do texto. Por que isso aqui é importante para a gente estudar a volta de Jesus? Porque aqui, esses 2 varões vestidos de branco dizem assim, que ele vai voltar do mesmo modo como ele subiu. Se ele subiu à vista deles, como é que ele volta? Se ele subiu numa nuvem, como é que ele volta? Aí ele subiu em carne e osso ou em espírito, a gente vai discutir isso aí tudo. Mas primeiro, quem são esses 2 varões vestidos de branco? Você sabe, Carmen? Não escutei direito, meu filho, porque está trocando aqui o celular, botando o da minha nota. O que vocês ouviram? Quer que eu volte e fale de novo? Sim, Porque isso aqui é importante. Sim, tá bom. A leitura vocês pegaram ou não? Pegamos. Beleza. Então, olha, por que É que 1:3, não é isso? Agora é 1, 9, 10 e 11. 1:9. Essa parte quando conta que ele subiu às alturas, vocês pegaram? 9, 10 e 11. Ai, meu Deus, hoje eu tô perdidinha, amigo. Peraí. Pode ficar tranquila. 9, 10. 10, 1 a 11? A gente vai pegar o Atos 1, do 9 ao 11. Me perdi. Larga a mão. Daqui. Peraí. Ô, Rodrigo, eu já me perdi tudo. Não, vai com calma aí, vai dar certo. Qual que é? Atos 1, dos versos 9 até o 11. Do 9 ao 11. Acho melhor deixar na tela mesmo. Aqui, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. E o que foi que você perguntou para mim? O que é muito importante aqui, né? Isso aqui é depois dos 40 dias que ele passou com os discípulos e ele foi para o céu, né? Isso. A parte chave desse texto aqui é o quê? É o finalzinho aqui. Que fala que ele voltar. vai voltar do mesmo jeito que eles viram ele subir. Então isso aqui é um ponto importante. Quer dizer que do mesmo jeito que viu ir para o céu, a gente também vai ver ele voltar. Isso, exatamente. Aí a pergunta que eu fiz foi o quê? Fala desses 2 varões vestidos de branco. Quem são esses 2 varões que aparecem no meio dos discípulos? Elias e Moisés. Eli e Moisés, não é isso? Nesse aqui, não. No Monte da Transfiguração foi Elias e Moisés, mas aqui é diferente. Vocês sabem onde vocês sabem? Depois que ele morreu. Depois que ele morreu, depois que ele já tinha ressuscitado. As 2 testemunhas? Também não. Tem mais algum palpite aí, algum de vocês? Foram 2 anjos, né? 2 anjos. Por que a gente sabe que isso aqui são 2 anjos? Olha só. Estavam os discípulos ali reunidos
E aí aparecem dois homens vestidos de branco. Por que a gente sabe que são dois anjos? Vocês lembram quando Deus encontra com Abraão? Ele estava acompanhado de quantas pessoas? Com Brown? Abraão, quando Deus encontra Abraão, né? Deus vai até a tenda de Abraão, ele vai junto com quem? Dois anjos. Aí quando ele vai resgatar Ló em Sodoma e Gomorra, quantos anjos vão lá resgatar? Também foram dois. Dois anjos. Quando Jesus, ele estava no deserto da tentação lá, tentado por Satanás, quando ele vai ser resgatado pelos anjos de Deus, quantos anjos são? Dois. Também dois. Quando Jesus morre e aparecem dois anjos para tirar a pedra do sepulcro. É verdade. Esses dois anjos são os dois querubins cobridores que ficavam na Arca da Aliança. Então é por isso que nós sabemos que aqui esses dois varões vestidos de branco são dois anjos. Entendi. Esses dois anjos falaram para os discípulos: esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar do mesmo jeito. Ou seja, olha aqui como é que é importante, né? Se eles viram Jesus subir, quando Jesus voltar, as pessoas vão ver ou não vão ver? Vão. Vão ver. Nossa. Se ele subiu nas nuvens, quando ele voltar, ele volta como? Das nuvens também. Nas nuvens também. E aí a gente vai para uma terceira pergunta. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em carne e osso ou ele ressuscitou em forma espiritual? No corpo, né? No Carne e corpo osso, transformado, né? No corpo transformado. É Israel, né? Eu tô ouvindo ele falando no fundinho. Israel falou que é em carne e osso, né? É. É porque mostrou as mãos dele, tá com sangue, né? Aí, Mas é um corpo transformado, não é? Eu quero saber a opinião de vocês. E aí a gente vai no texto. Eu acho que é um corpo transformado, apesar de que ele comia, né? E ele também era palpável, mas Eu acho que é carne e osso, porque mostrou a mão pro... Mas ele não entrou lá onde eles estavam no meio deles, lá dentro da casa, sem abrir a porta? Esse ponto foi bom. Mas aí, ó, vamos lá no texto. Lucas 24, do 36 ao 38. Lucas 24, do 36 ao 38. Essa parte ela é muito importante, porque muita gente acredita que Jesus ressuscitou em espírito. E se ele ressuscitou em espírito, ele vai voltar em espírito, né? Mas se ele ressuscitou em carne e osso, ele vai voltar em carne e osso. E esse texto aqui é o que comprova que é justamente o texto que o Israel falou. Exatamente o texto que ele falou. Lucas 24, do 36 ao 38. Todo mundo encontrou aí? Sim. Beleza, ó. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Então eles acharam que era um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, porque um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, ele ressuscitou em carne e osso. O Israel foi cirúrgico ali no ponto. É exatamente isso. Se ele mostrou as mãos, eles podiam tocar, depois ele come com eles. Não tem como ser espírito. A ideia de que ele ressuscitou em espírito, ou que a alma se desprendeu do corpo, ou qualquer coisa do tipo, não é uma ideia bíblica, né? Ele ressuscitou em carne e osso. Ou seja, quando ele voltar, ele volta como? Também em carne e osso. Porque ele vai voltar do mesmo jeito que eles viram ele subir. Mas aí a gente entra num ponto importante que a Carmen falou. Obviamente, é um corpo glorificado. É diferente de nós aqui na Terra hoje em dia, né? Então isso é um ponto bem importante. Beleza. Então, voltando no que os anjos falaram para os discípulos. Ele virá do modo como viram subir. Ele subiu como? À vista deles ou de forma secreta? Na vista deles. À vista deles. Ele subiu nas nuvens, ele vai voltar? Nas nuvens. Nas nuvens. E ele subiu em carne e osso, ele vai voltar? Também, carne e osso. Também em carne e osso. Tá vendo como são detalhes que às vezes passam despercebidos, mas são importantes? E agora nós vamos buscar outros textos bíblicos que vão falar a mesma coisa. Isso aqui que a gente viu em Atos, quem escreveu foi Lucas. Agora a gente vai em Mateus 24.
Vamos ver o que Mateus falou a esse respeito. E se vocês quiserem marcar a Bíblia de vocês no Mateus 24, é um texto que a gente vai ficar um tempinho nele aí. A gente vai passar em outros textos, mas vai voltar nele várias vezes. Mateus 24, 30. Todo mundo encontrou? Mateus 24, 30. Aqui nós vamos responder mais uma pergunta importante. Quando Jesus voltar, ele vai vir nas nuvens ou vai vir na terra? Ele vai aparecer no céu ou ele vai pisar na terra? Isso aqui é bem importante. Apareceu no céu, Vai aparecer no céu. no final do Filho do Homem, né? E Isso. todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha só, a mesma coisa que a gente viu lá atrás. Fala que ele vai vir nas nuvens do céu, com poder e glória, é um corpo glorificado. Ele veio como servo sofredor, ele vai voltar como Deus Todo-Poderoso. E aqui tem um detalhe muito importante, ó. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Todos verão. Então vamos pensar, os salvos vão ver Jesus voltar? Sim, E os perdidos? também. E os cegos? Também. Também. Todos vão ver ele voltar. Isso aqui por si só já é uma coisa que fica muito estranho pensar no arrebatamento secreto, não é verdade? É. Isso aqui foi um dos pontos que começou a me chamar a atenção. Porque como eles podem afirmar que ele vai voltar de forma secreta se todo olho verá? Já fica estranho. Mas a gente vai ver mais alguns textos falando a mesma coisa. Deixa marcadinho Mateus 24. Vamos lá em Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Quem quiser ler, pode ler. Eu não sei se a Priscila tá aí, se ela quiser ler. É que eu leio? Pode ler, Carmen. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mesma coisa que Mateus falou, não é? Isso Ele aí. vem nas nuvens e quem vai ver? Todo mundo. Todos que crucificaram ele, transpassaram ele. Até os que traspassaram ele. Lembra que quando ele estava na cruz ele falou: vocês vão me ver à direita do Pai Todo-Poderoso? É quando você vai ressuscitar, né, os mortos. E sim, Então, até aquele povo lá de trás vai ver também. exatamente. Ressuscitar tanta gente Eu já está perguntando como é que vai ressuscitar tanta gente de uma vez, né? de uma vezada só. Uma vezada só. A gente pode falar disso aqui mais pra frente um pouquinho, na hora que chegar na parte que vai falar da volta dele, como é que vai ser. E aí, sim. se você ficar ainda em dúvida, a gente conversa mais sobre isso. Mas tem algumas coisas legais sobre isso, o Israel. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha em Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala sobre isso, é bem legal. Vai ser uma coisa miraculosa mesmo. Vai ser mais ou menos parecido como foi a criação, né? Que Deus falava e as coisas aconteciam. Mas se está falando que todos verão, aqueles que vão ser salvos e os outros também, Uhum. então como é que vai ter o arrebatamento? Não tem como. De forma secreta, não. De forma Não secreta tem. não tem como. Porque se vai estar lá no céu, vai estar aqui na terra, tem que estar aqui na terra para ver. Pois é, exatamente. E aí tem um outro ponto. Quem morreu, será que está no céu mesmo? Isso aí é o que eu estou planejando para o próximo estudo da semana que vem. Entendi. Mas é um ponto interessante, isso aí é legal. Mas aqui, o que a gente vai focar é o quê? De novo, né? Ele volta nas nuvens e todo olho vai ver. Isso aqui é muito importante. Agora a gente vai voltar de novo lá no Mateus 24. Mateus 24, só que agora no verso 31. Quando Jesus voltar, ele volta sozinho? Não. Não. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha só, quando Jesus volta, ele não vem sozinho, ele vem com os seus anjos. E os anjos vêm tocando trombetas.
E os anjos vão reunir os escolhidos, os salvos, certo? Isso, os seus escolhidos, desde os quatro ventos. Então, os quatro ventos simbolizam o quê? A Terra toda, o planeta todo. De uma extremidade à outra. Agora a pergunta: quantos anjos vão vir com Jesus? Não sei. Não sei. E aí, alguém tem algum palpite Uma aí? multidão. Deve ser uma multidão, né? Eu Rodrigo, penso que são 2/3. 2/3? certo? Tá certa. 2/3. Porque 1/3 caiu, né? Esse caiu, não é isso? Isso aí, certinho. Mas agora vamos pensar mais longe ainda, hein? Esses 2/3, eles são quantos anjos em número, hein? É muito anjo, hein? Em número. Em número. Tem que ser em número. Pessoal, quando alguém for falar e o resto não estiver falando, tem que desligar o microfone, senão fica dando muita interferência. Aí eu não consigo. Pode falar de novo? É Érica, né? Ô, Érica, você falou alguma coisa, mas eu não consegui ouvir. Eu falei 2/3, mas agora em números eu não consigo alcançar. Ó, 2/3 tá certíssimo. 144 mil, não sei. 2/3 tá certíssimo, é isso mesmo. Mas agora aí eu tô falando uma coisa que nem eu tenho como saber, porque a Bíblia não fala. Mas é mais um exercício de raciocínio, né? Porque a gente sabe que quando Jesus volta, ele vai voltar com os anjos. Quantos anjos são esses que vão voltar com ele? Mateus 25:31 vai dar mais uma pista pra gente, mas ainda não vai dar um número concreto. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, quantos anjos vêm com ele? Todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Então, quando Jesus voltar, todos os anjos do céu voltam com ele. São os 2/3 que a Érica falou. Só que quantos anjos são esses 2/3? Se a gente pensar a ideia de um anjo da guarda, que as pessoas contam, Uma miríade, não é? fala miríades, milhares de milhares. Isso. Isso aí, quando essa expressão é usada, o que ele quer dizer é que é um número incontável. Só que se a gente for pensar, todos nós temos anjos da guarda, igual as historinhas contam pra gente. A gente sabe que hoje tem 8 bilhões de pessoas na Terra, então tem no mínimo 8 bilhões de anjos de Deus. Se a gente for pensar em todos os que viveram desde Adão até hoje, cada um teve um anjo, quantos são? São milhares de milhares, miríades de miríades, são um número incontável de anjos. E fora os anjos ficam no céu, né? São esses mesmos também. Ah, é verdade, verdade. Tem os anjos da guarda, mas tem outros tipos, né? Tem. Os ufanins, os serafins, tem os querubins. Os anjos ministradores, anjos É verdade, do exatamente. Tem exército. todos esses. Então, quando Jesus voltar, todos eles vêm com Jesus. Eu imagino, assim, uma imagem que a gente vai olhar para o céu e não vai ver fundo de tanto anjo, né? Eu imagino que vai ser uma coisa impressionante. E a gente ainda tem que lembrar que os anjos, eles são muito maiores do que a gente, né? Eles são grandão. A Bíblia fala que antes do dilúvio existiam gigantes. Esses gigantes tem um no livro de, se eu não me engano, é no livro de Reis que conta de um gigante, fala que ele tinha 3,80 metros de altura e de um ombro no outro ele tinha 1,80 m. Então assim, o que eu tenho de altura ele tinha de um ombro no outro. O cara era imenso. E a gente sabe que os anjos são maiores ainda. Então os anjos têm mais de 4 metros. Imagina aquelas asas gigantes. Então você imagina bilhões e bilhões de anjos junto com Jesus. E todos eles, como a gente viu antes, tocando trombetas. E ainda tem gente que vai me falar que isso vai acontecer de forma secreta. Como que seria possível algo assim acontecer de forma secreta, gente? Ô, Rodrigo, Sim. eu penso assim, por exemplo, eu acho que a volta de Jesus, por exemplo, vai ser igual ao sol, né? Você vê que o sol, por exemplo, aqui no Brasil, só que vai ser no mundo todo, tá? De dia, todos os lugares conseguem ver o sol. Eu vejo o sol aqui, o meu tio que tá lá no Rio vê o sol. Então, assim, todo olho verá, né? E eu acho que vai ser uma coisa que não tem nem como a gente imaginar a volta de Jesus, né? Porque pensa bem que todos os anjos tocando trombeta, vai ser um som ensurdecedor. E como que você já leu antes, né? Muitos vão se lamentar, outros não, né? Mas muitos vão se lamentar. É uma ótima comparação, né? Realmente, o Sol é uma comparação muito boa mesmo. Só que ainda vai ser mais impressionante, como você falou, porque vai ser o mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Muito legal mesmo a gente pensar dessa forma. Então, assim, até aqui, o que a gente viu. Quando Jesus voltar, todo olho vai ver. Então, salvos e perdidos vão ver Jesus voltando. Quando ele voltar, ele volta nas nuvens. Ele não toca o chão.
Quando ele volta em carne e osso. Ele não volta de forma espiritual. É claro que é uma carne e osso glorificada, diferente, como Deus, né? Aqui, quando ele veio da primeira vez, ele se esvaziou da divindade. Agora ele volta como Deus Todo-Poderoso. E a gente volta com todos os anjos do céu, bilhões e bilhões de anjos gigantescos tocando trombetas. Então, assim, que a volta dele vai ser visível, que todo mundo vai ver, e que é uma coisa maravilhosa, inacreditável, a gente já decretou aqui, já está evidente. Agora, a gente vai começar a analisar os sinais que demonstram que Jesus está perto de voltar. E esses sinais estão em Mateus 24 também, só que a partir do verso 5. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou passando aqui de verso em verso e cada um vai lendo um verso, pode ser? Quem quiser já pode ler o verso 5, Mateus 24, 5. E a Bíblia que te tem, rapaz? Tá ligado? Ligou agora. Eu leio. Marcelo? 24, 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então vamos lá, primeiro ponto. Vão aparecer muitos alegando ser o Cristo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana teve um. Apareceu um cara alegando que ele é o Messias esperado por cristãos, muçulmanos, judeus e todos os outros. Apareceu essa semana, hein? E fez uma declaração pública falando que ele é o Messias. Fora isso, tem vários outros, né? E isso não é novidade nenhuma. E além dos falsos cristos, vão ter muitos falsos ensinadores, né? Vão ter muitos falsos padres, muitos falsos pastores, muitos falsos ensinadores. Estudos bíblicos, como a gente está fazendo aqui, vão ter muitos falsos. E a única forma da gente saber se a gente está sendo enganado ou não, como fala aqui, que muitos vão ser enganados, é se a gente tiver um bom conhecimento da Bíblia. Então a gente tem que, como a gente viu na semana passada, se nós formos como os bereanos e conferirmos tudo que a gente ouvir, a gente vai ter uma chance boa de estar no caminho correto. Agora, se eu acredito só porque o outro está falando, a minha chance é pequena aqui, viu? Então, primeiro ponto, vão ter falsos cristos e falsos profetas também. Vão ter pessoas que vão ensinar a mentira com o intuito de enganar muita gente. Muita gente vai ter por dinheiro, muita gente vai ser por poder, e muita gente vai ser porque Satanás está agindo por trás dessas pessoas também, né? Então a gente tem que estar atento. Próximo sinal é o verso 6. Porque ouvireis, não, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mais um sinal importante: guerras e rumores de guerras. Mas quando isso acontecer, é o fim? Não, ainda não é o fim. Ainda não Mas é o ainda. fim. Ainda não é o fim. Aqui a gente começa a tocar num ponto importante que eu quero discutir com vocês. A gente está vendo sinais que indicam que Jesus está voltando, tá? Isso aqui é para a gente ir raciocinando. Quando a gente terminar de ver todos os sinais, a gente vai conversar mais sobre isso. Sinais de guerras e rumores de guerras. Desde que o mundo é mundo tem guerra, e desde que o mundo é mundo tem rumor de guerra. Por que que agora a gente pode dizer que é o tempo do fim? Por que que agora a gente pode dizer que Jesus está voltando e que isso aqui indica? Vocês entendem a minha pergunta? Por que que a gente vai entender que essas guerras e rumores de guerras agora sim são sinal e 200 anos atrás não era? 1000 anos atrás não era? Isso é uma coisa para a gente pensar, isso é bem importante. Mas, por enquanto, vamos passar para o próximo sinal. Lembrando, né? Hoje tem várias guerras acontecendo no mundo, tem mais de 20 em andamento. As mais famosas são a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? E a guerra de Israel com Hamas, que está chegando no fim essa daí, né? Mas existem várias outras guerras. Próximo ponto, Mateus 24, 7. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui tem mais uma parte importante, né? Fome, terremotos em vários lugares. Se a gente for no Lucas 21, ele vai acrescentar ainda a ideia de epidemias. Mas a gente já volta nisso aqui daqui a pouquinho. Ô, Rodrigo, Você pode falar. vou te fazer uma pergunta, mas igual você falou da guerra, fome, epidemia também sempre existiu na Terra, né? Para pensar. Exatamente. Esse é um ponto super relevante. A gente tem que pensar, poxa, por que que agora vai ser um sinal e 200 anos atrás não era, 1000 anos atrás não era? Isso é muito importante, porque fome sempre teve.
Terremoto sempre teve. O que muda para a gente entender isso como sinal? Esse é o ponto mesmo, viu? Eu quero que vocês já tentem ir raciocinando para ver se vocês conseguem pensar em alguma coisa para responder isso. Beleza, fomes, terremotos em vários lugares. Os terremotos, por exemplo, eu tenho acompanhado isso. Depois de 2020, a gente teve os maiores índices de terremoto que a gente já teve na história humana. Muitos e muitos terremotos e erupções vulcânicas, tá? Isso aqui está muito intenso no nosso mundo agora. Mas, mais uma vez, sempre teve, como a gente está comentando. Próximo ponto é a questão das epidemias. Doença no mundo também sempre teve. Mas aqui a gente teve uma coisa diferente. A pandemia do Covid, foi a primeira vez na história humana que uma doença atingiu o mundo inteiro ao mesmo tempo. E aqui começa um ponto, né? A gente já teve outras doenças que se espalharam pelo mundo inteiro? Já. Teve a gripe espanhola, teve a gripe suína, a gripe do frango, teve outras doenças desse tipo. Mas o Covid foi a primeira vez que uma doença atingiu o mundo inteiro e o mundo inteiro estava sendo atingido ao mesmo tempo. E aqui começa um sinalzinho de alerta para a nossa profecia, né? Mateus 24:8, quem quer ler pra gente? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Todos esses sinais, como a gente viu lá atrás, quando a Erika leu, eles não indicam que Jesus está voltando agora, que chegou o fim, mas eles indicam que o fim está próximo. Qual que é a ideia do princípio das dores? São as dores de parto. Uma mulher, quando ela começa a ter as contrações para o parto, as pessoas aqui que são mães já vão saber dizer. Sentiu contração, o bebê vai nascer daqui a 5 minutos? É assim que funciona? Sentiu uma contração, daqui a 10 minutos nasceu, não é assim? Mateus. Não, né? Não. As contrações, elas começam a indicar que o bebê está próximo. À medida que a contração vai ficando mais forte em intervalo menor, está cada vez mais perto. Mas não quer dizer que vai ser imediatamente naquele momento. Então, isso aqui é o que dá o parâmetro para a gente entender mais sobre os sinais também. Sempre teve guerra? Sempre teve doença? Sempre teve essas coisas? Sim. Mas à medida que essas coisas foram acontecendo com mais intensidade e com intervalos menores, a gente está cada vez mais perto do fim. Mateus 24, Ô, Rodrigo, 9 e 10. Pode falar. Mas assim, eu fico meio apreensiva quando eu leio essas palavras dessa forma, porque assim, quando eu era criança, eu via essa mesma palavra, o princípio das dores. Então, hoje eu tenho 55 anos, eu ouvi o princípio das dores há 55 anos atrás. Tipo assim, qual que vai ser o fim desse... Quando que esse parto vai acontecer? Entendeu? Legal. Então, é meio, sei lá, Legal. utópico essa forma de pensar, não sei. É um ponto muito bom, porque isso aqui está sendo pregado faz 2000 anos, gente. Mas esse aí é um ponto interessante. Eu vou te mostrar o que eu acredito sobre isso, e aí daqui a pouco você me fala se te ajuda um pouquinho, tá? Ô, Rodrigo. Pode Tá, dizer. Jóia. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, quando Noé, não sei se eu já falei isso aqui, quando Deus mandou ele construir a arca, né? Uhum. Ele construiu quanto tempo? 120 anos. E 120 anos ele ia falando para aquele povo que ia chover, que ninguém falou, mas nunca que chove, né? Porque nunca tinha chovido na terra, né? Só que chegou uma hora que choveu. E Deus deu 120 anos chance para aquele povo se arrepender. E Jesus fala que a vinda dele vai ser como os dias de Noé. Entendeu? As pessoas vão falar que está demorando, não vão se preparar, só que elas vão ser pegadas de surpresa, né? Essa é a comparação perfeita, né? Ele fala exatamente assim, vai ser como nos tempos de Noé. Mas daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Quem quiser ler os 9 e 10 pra gente aqui, por favor. E aí daqui a pouco a gente complementa essa ideia da Juliana, que é o caminho que eu vou tomar mesmo. Aperta aí, Maria. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui temos mais uma coisa interessante. Esses sinais vão se intensificar de tal modo que as pessoas vão começar a ser perseguidas, vão começar a ser mortas por causa do nome de Jesus. Elas vão ser odiadas pelo mundo, o mundo vai odiar aqueles que querem seguir a verdade. E aí nesse tempo fala que muitos vão se odiar, vão se trair. A gente tem outros textos que falam, né, que o pai vai entregar um filho, o filho vai entregar um pai. As coisas vão se tornar muito críticas. Beleza. Ele repete agora no verso 11 de novo sobre os falsos profetas, né? Que fala que vão enganar a muitos. Então ele fala isso duas vezes, então isso demonstra pra gente que é muito importante. Depois no verso 12 ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Esfriará. Isso aí também está acontecendo. Agora, esse é o ponto aqui que eu quero chegar com vocês, né? Guerras... Pode falar. Rodrigo, igual no primeiro estudo lá que você passou pra gente, você falou que Deus é eterno, né? Sim. Que não tem começo nem fim. A gente não tem como, se Deus é eterno, não tem começo nem fim. Então nós não sabe o tempo dele também, não tem noção do tempo dele. A gente não tem noção do que é o começo e o fim. Isso é um ponto importante também, né? Muitas vezes a gente quer que seja no nosso tempo, né? Não, eu tô falando tipo assim, que na Bíblia, eu acho que é assim, né? Que fala com 1 ano é 1000 anos, então não. Tá, entendi. Eu falo, o tempo de Deus é muito diferente do nosso, né? Essa perspectiva, por exemplo, do dia, um dia 1000 anos e tal, quando Deus fala isso, ele tá falando assim, né? Exatamente o que você tá dizendo, né? Que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso, né? A forma de lidar com as coisas, a forma de ver as coisas é muito diferente. Mas assim, com relação a essa parte dos sinais, eu vou falar para vocês a minha ideia, e aí vocês me dizem se faz sentido para vocês. A gente sabe que guerra sempre teve e está tendo agora. Fome sempre teve e está tendo agora. Os terremotos, as epidemias, o amor se esfriar, já faz muito tempo. O que é diferente hoje do que era 50 anos atrás, por exemplo? O que eu vejo que é diferente hoje é que todas essas coisas elas estão acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo. No mundo inteiro existe fome, no mundo inteiro está acontecendo terremoto. Aqui no Brasil, eu não sei se vocês lembram, né? Quando eu estava na escola, eu ensinava que aqui no Brasil era impossível ter um terremoto. Já aconteceu umas 3 vezes nesses últimos anos aí. O Covid, como eu já falei, é a primeira vez que uma doença atinge o mundo inteiro ao mesmo tempo. E a gente está com rumores de guerras no mundo inteiro também, né? Se vocês estão acompanhando aí, Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China estão nos rumores de guerra muito perigosos, que pode até acabar acontecendo uma terceira guerra mundial. Pode ser que aconteça, pode ser que não, porque a Bíblia fala de guerras e rumores. Talvez a gente fique só nos rumores. O que eu entendo como é o grande sinal aqui, tá? Eu entendo que o grande sinal aqui é que quando todas as coisas, todos esses sinais que a gente leu agora, estiverem acontecendo ao mesmo tempo, isso indica que a gente está sentindo as contrações. Não quer dizer que vai nascer agora, mas à medida que todas essas coisas continuarem acontecendo com mais intensidade, cada vez com intervalos menores, a gente vai estar se aproximando cada vez mais e mais do fim. Eu não coloquei esse texto aqui, depois eu tenho que lembrar de acrescentar, mas no Mateus 24 mesmo, verso 32, vocês querem pegar aí para acompanhar? Mateus 24, verso 32. Quando Jesus dá todos esses sinais da vinda dele, ele faz uma parábola. Mateus 24, 32. Ele fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, pela mudança que acontece na natureza, a gente consegue entender qual estação do ano está se aproximando. E ele fala assim no verso 33: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O que eu entendo disso aqui? Que eu não sei se vai satisfazer a dúvida, talvez, a curiosidade de vocês, né? Quando todas essas coisas acontecerem, todos esses sinais acontecerem ao mesmo tempo, isso é um indicativo de que Jesus está próximo às portas, como falou aqui. E fala assim, que não vai passar dessa geração sem que tudo aconteça. A geração que vir todos os sinais acontecendo ao mesmo tempo é a última geração. E aí vocês podem me perguntar, quanto tempo é uma geração na Bíblia? Normalmente é questão de 100 anos, né? Uma geração é 100 anos.
Então a gente pode entender, eu creio que a gente pode entender que nós estamos na última geração. Mas quando eu digo que uma geração é 100 anos, não quer dizer que vai passar 100 anos e Jesus volta. O que ele fala aqui é que não passa dessa geração, que essa geração é a última. Pode ser que seja em 10 anos, pode ser que seja em 20 anos, pode ser que seja em 100 anos. Não sei se vocês conseguem entender meu raciocínio, né? Mas eu acredito que a gente está vivendo essas contrações já. Agora, o que vai indicar se Jesus está perto ou não vai ser a intensidade e a frequência desses acontecimentos. Rodrigo, Pode falar. eu posso acrescentar uma coisinha? Claro. Então, obrigada. Eu penso assim, a nossa obrigação como cristão é estar sempre preparado, né? Igual assim, Jesus, ele falou muito da volta dele, por exemplo, na parábola das 10 virgens, né? Você vê que eram 10 virgens, quer dizer, é povo da igreja, né? 5 adormeceram, por quê? Porque acharam que o noivo estava demorando para vir. E às vezes a gente fica pensando, vai demorar muito, né, para Jesus voltar. Ele pode demorar como ele pode vir, né? Ninguém sabe. Então eu sempre pensei assim, que todo dia a gente tem que viver como se Jesus voltasse naquele dia. A gente tem que estar preparado. E sobre outra coisa que eu quero falar também, sobre a promessa de Deus, ele não mente nunca. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Por exemplo, Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus, que Jesus iria nascer. E Jesus nasceu. A palavra dele é cumprida. Porque tem muita gente que fala assim, eu estou vendo essa história, Jesus não voltou, não vai voltar. Vai voltar sim. E a gente tem que estar alerta, igual você falou. As dores de parto tá próximo, gente. Já tá assim, por exemplo, quando eu tive meus filhos, né? Que a primeira dor veio, depois passou umas tantas horas. No final era de 5 minutos. Então, assim, nós estamos nesses 5 minutos. Jesus está às portas. E a gente não pode estar dormindo como aquelas 5 noivas, né? Que falam que são as nécias, né? É verdade. A comparação é essa mesmo, né? A gente tem que estar preparado. Porque se a gente se despreparar, pode ser que ele volte e vá embora sem a gente, né? No sentido, não do arrebatamento secreto, mas no sentido de da gente perder a nossa salvação. Outro ponto muito importante também que a gente tem que ter em mente, pode ser que Jesus nem volte na nossa geração. Todo mundo concorda comigo. Mas o fato é, e quando eu morrer? Eu não sei quando vai ser. E quando eu morrer, tá decidido. Ou eu tô salvo, ou eu tô perdido. Depois da morte não tem mais segunda chance. Então, como você falou, se a gente não viver cada dia como se Jesus estivesse voltando e cada dia se preparando o melhor que a gente puder, talvez a gente morra antes dele voltar e a gente perca a vida eterna que ele ofereceu pra gente, né? Então, partindo aqui dos sinais, como eu falei para vocês, né? Eu creio que nós já estamos vendo tudo acontecer ao mesmo tempo, como fala no Mateus 24:33. Eu creio que a gente está vivendo a última geração. Mas pode ser que demore 5 anos, pode ser que demore 10. Outras coisas na Bíblia, outras profecias que falam do tempo do fim, quando a gente chegar para estudar Apocalipse, eu vou mostrar isso para vocês. Quase tudo que tinha para se cumprir já se cumpriu. Então a gente tem vários períodos da história. Tem 7 igrejas, 7 selos, 7 igrejas, 7 selos. Tem mais um 7 que eu estou esquecendo. Mas enfim, tudo que marca esse final, nós já estamos ou no sexto ou no sétimo de todos esses sinais. Assim, a gente já está realmente na reta final. As profecias de tempo que tinham para se cumprir já se cumpriram. A gente está bem na reta final, isso é evidente, biblicamente falando, né? Mas partindo continuação do texto, a gente vai para o verso 21 agora. A gente vai pular um pedacinho do Mateus 24 que a gente estava lendo dos sinais e vai falar sobre a grande tribulação. Todo mundo já deve ter ouvido falar muito da grande tribulação. A grande pergunta para a gente aqui é o quê? Existem pessoas que ensinam que o povo de Deus não vai passar pela grande tribulação, vai ser tirado daqui antes da grande tribulação. Existem pessoas que acreditam que o povo de Deus vai ser retirado da terra durante a grande tribulação, e tem gente que acredita que o povo de Deus vai passar por toda a grande tribulação e depois disso vai ser resgatado por Jesus. Eu não sei como é que vocês pensam, vocês querem me dizer para eu poder ter uma ideia? Olha, Rodrigo, eu tenho muita dificuldade para pensar nisso. Eu até começo a falar disso, eu quero até desistir.
de tanta conflito que entra na minha cabeça com relação a isso. Eu não tenho uma ideia formada sobre isso, você entendeu? Então eu não saberia responder. Se é antes, se é durante, se é depois. Você já ouviu essas versões, ô Érica? Eu já ouvi, sim, Já? entendeu? Eu ouço que é antes, que a gente tem. Ouço mais que é antes que não vai passar pela grande tribulação, o povo de Deus. Mas aí eu não sei dizer também, diz que tem 1 milênio, que 1000 anos, aí começa a bagunça. Legal. Vamos tentar resolver essa bagunça aí hoje. Pelo menos para você ter uma ideia bem estabelecida e depois você poder comparar e conferir direitinho, né? Porque o mais Entendi. importante aqui do nosso estudo é tudo isso que a gente está falando. Eu vou mandar esses materiais para vocês, eu vou colocar o vídeo para assistir depois se vocês quiserem rever e tirar dúvida. Mas Tá, o importante é sempre, depois sozinho, sentar em oração e conferir tudo para ver se bate. tá. Mas aqui, a mais famosa mesmo é a versão de que o povo vai ser tirado antes da tribulação. Mas eu vou mostrar para vocês que o texto é bem claro, na verdade. Biblicamente é bem fácil da gente entender se a gente vai sair antes, durante ou depois. Então por isso a gente vai ler Mateus 21, Mateus 24, 21. Quem quer ler pra gente, por favor? Vamos lá. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Beleza. Vai ser a maior tribulação que o mundo já teve. E o mundo já passou por muitas grandes tribulações. Vocês concordam comigo? Se a gente for pensar no dilúvio, foi uma grande tribulação. O pessoal lá em Israel, 400 anos escravo no Egito, foi uma grande Na minha tribulação. Bíblia está aflição. Aflição é o mesmo sentido, né? É. Uma grande tribulação, uma grande perseguição, uma grande aflição. O povo de Deus vai passar por momentos muito difíceis. E ele já passou várias vezes, né? Já teve no dilúvio, já teve durante a escravidão do Egito, a escravidão babilônica, persa, grega, a escravidão romana. Eles tiveram muitos conflitos com a Síria. Então, assim, o povo de Deus já foi muito perseguido. Mais moderno agora, teve o Holocausto, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O povo de Deus já passou por muitas dificuldades. Mas aqui a questão é, a última tribulação que vai acontecer, perto da volta de Jesus, ela vai ser a maior de todos os tempos. Vai ser a maior tribulação que o mundo já viu. Mas em comparação a isso, assim, para a gente poder ter uma ideia de que, mesmo sendo difícil, é possível resistir a isso, Joel fala que durante a grande tribulação, o povo de Deus vai ser capacitado para ser um povo forte e poderoso como nunca houve. É o grande derramamento do Espírito Santo chamado chuva serôdia, onde o Espírito Santo vai capacitar tanto o povo de Deus, que ele vai estar o mais forte povo de Deus que já existiu na terra. E para passar por essa grande tribulação, que é a maior que já houve. Mas o que responde se a gente vai passar por essa grande tribulação ou não é o próximo verso. Olha só o que fala aqui, ó. Aqui é uma questão de pura lógica e pura interpretação. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, quais dias? Os dias da grande tribulação. Ô, Rodrigo, isso aí está em Joel o quê? A parte do povo forte e poderoso está em Joel capítulo 2, ali nos primeiros versos. Ah, obrigada. Se você quiser, eu te mando no grupo depois. Ah, eu quero. É bem legal isso aí. Eu tenho um estudo de Joel também que eu acho. É o meu favorito, assim, é o que eu mais gosto, mas a gente pode combinar uma hora. Se eu não me engano, é Joel 2, 3, 4, é bem no comecinho. Aqui está falando no verso 22 que se os dias da grande tribulação não fossem abreviados, ninguém seria salvo, certo? Mas por que esses dias vão ser abreviados? Mas por causa dos escolhidos, tais dias vão ser abreviados. Quem são os escolhidos, gente? É o povo de Deus, né? Os salvos, concorda? Povo de Deus. Sim. Então, olha só. Por causa dos salvos, a tribulação vai ser abreviada. Se os salvos já foram levados para o céu, por que Deus ia abreviar a tribulação por causa deles? Faz algum sentido? Se a tribulação vai ser abreviada por causa dos salvos, é porque os salvos vão fazer parte dessa grande tribulação. Se eles já foram retirados da terra, por que Deus iria abreviar por causa dos salvos para ajudar os perdidos? Não faz sentido nenhum. Isso aqui, a gente juntando com o que a gente vai ver depois, vocês vão perceber. O povo de Deus vai passar pela grande tribulação, sim.
Todas as grandes tribulações que aconteceram no mundo, o povo de Deus passou. Quando teve o dilúvio, que foi a maior tribulação que já teve até agora, o povo de Deus foi tirado da terra ou foi protegido por Deus dentro da arca? Ô, Rodrigo, é aquele negócio que Jesus fala também, né? No mundo tereis aflições, mas eu estou convosco, né? Exato, esse é o ponto, né? Ali, quem não entrou na arca, todo mundo se perdeu. Quem entrou estava com Deus, Rodrigo, foi mas o povo de protegido. Deus na arca, só a família de Noé que foi salvo. O restante, todo mundo passou, todo mundo foi embora, não é isso? Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Todo mundo Então, o morreu. povo de Deus também morreu. Mas o povo de Deus é o povo que entrou na arca. Quem não entrou na arca não era o povo de Deus. Mas não era só a família, não? Mas assim, pensa bem. Estava disponível para todo mundo entrar na arca? Ou só a família de Noé podia entrar? Ah, então, eu entendo que na arca só entraria a família de Noé. Não, ali estava disponível para quem quisesse entrar. O Noé, ele fica 120 anos pregando, falando assim: entrem na arca, porque vai vir um dilúvio. E quem ficar para fora vai morrer. Ah, essa é novidade para mim. Depois eu posso te mandar também no grupo o texto que fala sobre isso, se você quiser. Gênesis capítulo 7, 6 e 7. Mas aí a gente pode dar uma olhadinha nisso junto depois também. Mas no Gênesis, Érica, quando teve a arca, durante 120 anos Noé pregou para o povo, falando que eles tinham que se arrepender, porque o mundo estava muito longe de Deus, estavam cometendo pecados terríveis, e que qualquer pessoa que quisesse podia entrar na arca e se salvar. Só que aí somente a família dele entrou porque ninguém quis. E Jesus faz um comparativo com o tempo de Noé para a volta dele. Porque pensa bem, hoje em dia no mundo, a maior parte do mundo quer estar com Deus ou não? A maioria do mundo vai ser salvo ou vai se perder? Jesus fala que a salvação é a porta larga ou a estreita? Mas a salvação está disponível para todo mundo. Todo mundo que quiser pode ser salvo, mas infelizmente a maioria das pessoas não quer. Então, eu acho que o grande segredo, igual a Juliana falou, é você estar todos os dias com a visão de que hoje Jesus vai voltar. Então, eu tenho que estar preparado. Porque se eu ficar naquela expectativa, eu vou fazer mais uma coisinha, porque amanhã eu conserto, né? Aí vai o quê? Se Jesus voltar, vai acontecer igual a Noé, vai ficar para fora. Você não vai acreditar que a arca era real, né? É Eu acho exatamente que isso, é Eric, isso. Tem perfeito. que estar se preparando todos os dias. Não é fácil, Não. ainda mais nos dias de hoje, viver debaixo da obediência do Senhor, com o mundo tão frio, com as pessoas com tantos argumentos, com a internet. Você vê agora o 6G, né? A IA tomando conta de tudo aí, né? Mas a gente tem que manter fiel até o final. Então, é um dia de cada vez. Não pode perder, senão perde a coroa, né? Exatamente. E a gente ainda tem a possibilidade de morrer antes de Jesus voltar. Morreu salvo ou perdido, né? Posso falar uma coisa, Rodrigo? Vai lá. Então, Érica, Noé ficou 120 anos pregando para o povo, só que o povo não acreditava que ia chover, porque nunca tinha chovido na terra. Você está me entendendo? E hoje, quantas pessoas eu convido para estudar a Bíblia, para fazer estudo, as pessoas não querem. Eu falo, Jesus está voltando, as pessoas não acreditam, da mesma forma que lá, na época de Noé, elas não acreditavam. Entendeu? Eu falo, Jesus está próximo. E outra coisa também, Érica, eu não sei meu dia da manhã. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso morrer. Independente se Jesus voltar ou não. Se eu morrer amanhã, Jesus voltou para mim amanhã, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado todo dia. E as pessoas não acreditam. Olha, o Rodrigo dá estudo bíblico, eu também dou estudo bíblico, eu ofereço, tem gente que não sabe nada, as pessoas não querem. Eu falo assim: olha, Jesus está voltando, se conserta, é tempo de arrependimento. E as pessoas estão preocupadas, sabe? E igual assim o Rodrigo falou, as pessoas não querem, as pessoas querem bênçãos, né, Rodrigo? As bênçãos as pessoas querem, mas do momento do compromisso com Deus, aí a pessoa já fala, já não é bem assim, né? Rodrigo, quero falar mais uma coisinha aqui para você. Você está falando sobre a tribulação, né? Se a gente continuar lendo ali Mateus 24, aí no versículo 29, Deus fala assim: depois disso tudo que acontecer, aí sim verá o Filho do Homem no céu. Então, quer dizer,
Então, assim, por exemplo, Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, que é a tribulação, né? O sol ficará escuro e a lua não brilhará mais, as estrelas caíram do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens. Então, quer dizer, aqui, Mateus 24, eu já até comentei isso com o Rodrigo, é um passo a passo, né? Da volta de Jesus, vai acontecer isso, isso, isso. Você tocou num ponto bem legal, Juliano, porque realmente, olha, se a gente for pegar o Mateus 24, a gente pega do verso 5 até o verso 12, ele fala nos sinais que precedem que está próximo do fim. Aí depois a gente pega no verso 19 até o 24, a gente vê que depois desses sinais que se cumpriram, mostrando que Jesus está próximo, vem a grande tribulação. E aí, como você disse, né? No 29 em diante é que vai falar do povo sendo resgatado, depois da grande tribulação. E aí, quando eles são reunidos pelos anjos e vão para o céu, né? É bem, bem legal mesmo. Isso aqui mostra realmente um passo a passo, né? Bem interessante. E andando junto com a grande tribulação, a gente chega no Mateus 24, 23, que é uma coisa que eu fico pasmo. A Juliana, não sei se deve saber disso também, porque eu converso com muita gente, eu faço estudo com bastante gente de diversas religiões diferentes. E quando eu falo isso aqui, muita gente não sabia que teria, porque a maioria das pessoas não sabe que antes de Jesus voltar, o diabo vai fingir ser Jesus voltando. Eu acho impressionante, eu fico impressionado como as pessoas não sabem disso. As pessoas se preocupam muito com o anticristo e com isso, com a marca da besta, com um monte de coisa, mas a maioria das pessoas não sabe que o engano final de Satanás vai ser ele fingindo ser Jesus voltando. E é o que vai contar agora em Mateus 24, 23, 24, 25, 26, né? Então a gente vai lendo aos poucos aqui. Mateus 24, 26 diz assim: depois, né, eu acredito que isso aqui vai ser muito próximo da grande tribulação. A gente não sabe dizer ao certo se é no começo, se é no fim, se é depois, se é um pouquinho antes, mas isso aqui para mim parece que acontece meio paralelo, né? Essa linha do tempo não é tão clara. Mas aqui diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Ou seja, no mundo vai aparecer alguém dizendo ser o Cristo, dizendo ser o Messias prometido, dizendo ser Jesus. Vai se apresentar dizendo que foi Jesus que voltou e agora ele está aparecendo em vários lugares. Percebe que ele fala, eis aqui ou eis ali. Vamos dizer assim, apareceu lá em São Paulo, Jesus. Aí ele apareceu lá em Tóquio, ele apareceu lá em Nova York. Mas não acrediteis. Continuação do texto, a gente vai perceber que esse que se diz o Messias, por trás dele, na verdade, é Satanás. E aí a gente vê no Mateus 24, 24... Rodrigo, sim, pode falar. e como é que a gente vai ter essa convicção? Ah, e ó, esse é um ponto. Esse é um ponto muito importante, eu vou mostrar para vocês. Olha só. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Lembra que a gente falou que os eleitos são os salvos? Então ele vai enganar, se possível, até os salvos. Como que a gente não vai ser enganado, Érica? Como que eu sei que esse que vai aparecer não é verdadeiramente o Messias? Por quê? Vocês lembram daquele episódio lá que teve de Elias? Quando ele vai subir no Monte Carmelo e ele está lutando contra os profetas de Baal, e aí ele faz um altar e ele fala assim, o Deus verdadeiro vai fazer descer fogo do céu e queimar a oferta. Vocês lembram disso? Tem mais de 300 profetas de Baal que estão lá gritando, cantando e pedindo que desça fogo do céu no altar deles. Vocês acham que o diabo não tentou fazer descer fogo no céu lá? O diabo com certeza fez de tudo que ele podia fazer para poder fazer descer fogo naquele altar, para poder mostrar que Baal era o Deus verdadeiro. Só que ali, Elias foi muito específico. O Deus verdadeiro vai fazer descer fogo do céu. Então não importava o quanto os profetas de Baal tentassem, eles não iam poder fazer aquilo. E depois Elias ora e desce fogo do céu. Qual que é o grande ponto aqui, Érica? E o pessoal que está acompanhando aqui. Quando Jesus voltar, a Bíblia mostrou claramente como vai ser a volta dele, não mostrou? Aí foi o começo do nosso estudo. Quando ele voltar, ele volta à vista de todos. Não todas as pessoas no mundo vão ver ele ao mesmo tempo. Oi? A Érica não pegou o começo do estudo, eu acho. Por isso que ela tá... Mas isso é fácil. Jesus, quando ele voltar, ele volta e todas as pessoas vão ver ele ao mesmo tempo. Fala que todo olho verá.
Então o mundo inteiro vai ver ele ao mesmo tempo. Quando Jesus volta, ele volta nas nuvens, Érica. Mateus 24:30, Apocalipse 1:7, Atos 1, do 9 ao 11. Todos esses textos vão dizer isso. Ele volta nas nuvens, ele não toca o chão. E quando ele volta com todos os anjos do céu tocando trombetas. Então, dessa forma, é a forma como Deus verdadeiro vai voltar. Como Jesus vai voltar. O diabo, sendo falso, ele não pode imitar a forma verdadeira como Jesus vai voltar. Então, se Jesus vai voltar nas nuvens, ele volta na terra. Se todo olho vai ver, o diabo não pode aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Ah, entendi. Perfeito. Então ele vai aparecer em Entendi. pontos da terra. Sabe qual vai ser o argumento das pessoas que eu imagino? As pessoas vão falar assim, todo olho verá, mas a gente vai falar assim, mas ele vai aparecer no céu. Aí as pessoas falam assim, mas todo olho tá vendo, olha aqui no celular, olha na televisão. Eu imagino que o argumento vai ser esse. Mas o fato é que quando Jesus voltar, não vai precisar de celular, de internet, de televisão. Todo mundo vai ver ele no céu. Então, quando o diabo aparecer, ele vai fazer sinais, vai fazer prodígios, ele vai aparecer e falar assim, se dobrem a mim, se arrependam e eu vou perdoar todos vocês. Vocês todos vão ser salvos. Mas quando Jesus volta, ele não volta para perguntar quem aceitou e quem não aceitou. Ele não volta para eu perdoo se vocês se arrependerem agora. Ele volta para buscar aqueles que já se arrependeram, aqueles que já mudaram, aqueles que já se prepararam. Então esse é o ponto, Érica. Acho que você conseguiu entender, né? Entendi sim, mas é aquela questão mesmo, você tá ligado no trono da graça. Porque me passou na hora que você foi falando, me lembrou Moisés, quando ele teve na sarça e Deus manda ele pegar o cajado, né, e jogar no chão, e ele transforma em serpente, não é isso? E Sim, aí, quando sim. ele vai até Faraó, a mão dele também fica com lepra e a água viraria sangue. Quando ele vai até Faraó, o que acontece? Ele vai fazer isso, né? E aí, Faraó chama os magos lá deles, não sei das quantas lá, e eles também fizeram os mesmos Mesmo sinais, engano. mesmo engano. Só que a gente tem que ter a convicção, porque eu penso que o inimigo ele quer enganar, porque a mente humana, o mal está mais dentro da gente do que o bem. O bem a gente tem que buscar. O mal, todos os dias, ele põe a gente com dúvida, ele põe a gente para... Você não vê, a gente precisa se ligar com Deus. O mal está aqui toda hora querendo me desligar de Deus, né? Sim. Então, acho que é difícil, mas tem que ser dessa forma aí. Tá todo dia buscando, orando, meditando. Olha que Tô legal o vivendo ponto que você falou, Érica. Eles fizeram uma coisa que era milagrosa, né? Eles conseguiram tentar imitar o que Moisés tinha feito. E aqui não diz, ó, farão grandes sinais e prodígios. Eles vão fazer coisas maravilhosas. Até descer fogo do céu, a Bíblia diz que vai ser feito. Mas, a gente conhecendo os sinais verdadeiros, a gente não vai ser enganado pelos falsos. Ô, Rodrigo, Vai lá, Juliana. e outra coisa também Érica, então, a grande cartada de Satanás no final vai ser os milagres e prodígios. Você vê que hoje em dia as pessoas estão atrás de milagres, né? Você vê esses pastores aí, faz milagres, as pessoas nem querem saber de salvação, né? A pessoa quer saber de milagre de cura. E Satanás, ele vai fazer uma coisa tão parecida que a Bíblia fala que vai enganar, se possível, os escolhidos, né, Rodrigo? Justamente esse finalzinho aqui, ó. Se possível, os próprios eleitos. Exatamente. Então, assim, não acredita, porque como é que Jesus vai vir? Jesus, ele vai voltar como um juiz, já como tudo resolvido. Ele vai buscar a igreja deles, outros, né? Então, assim, ele volta como um juiz nas nuvens do céu, com todos os seus anjos. Depois, acho que o Rodrigo deve ler, não sei se você vai ler 1 Tessalonicenses. Vou sim. Então, tá muito alerta, porque ele vai fazer coisa do outro mundo. E muita gente vai cair na lábia dele, porque vai ser coisas muito perfeitas, né, Rodrigo? Eu penso assim. Vai. Inclusive, continuando aqui, a gente vai ver mais sobre isso, né? Como a gente diferencia o falso do verdadeiro? Como a gente já falou, Jesus volta no céu, ele não toca o chão. O diabo vai aparecer na terra. Jesus, quando ele vem com todos os anjos do céu. Quando a gente está falando, o céu, acho que não vai dar para ver o fundo, de tanto anjo tocando trombeta. Ele vem em poder e glória. O diabo vai fazer tudo diferente, né?
Ele vai aparecer aqui na terra humilde, como Messias, falando que ele é o Salvador, que ele veio para aceitar todos. Ele vai aparecer em lugares específicos, ele não pode aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo. E na terra, fazendo Rodrigo, a Bíblia maravilhas. relata que o diabo vem na terra dessa forma? Aham, é o próximo verso. Vamos lá. Ah, tá. Aliás, um pouquinho para frente do próximo verso, né? O Mateus 25, ele fala assim, ó, isso aqui é importante, porque Jesus fala assim, eu tô falando para vocês que o diabo ele vai aparecer, ele vai querer ser adorado, né? Ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer ali, ele vai fazer sinais e prodígios para enganar muita gente. Aí Jesus fala assim, prestem atenção que eu tô avisando para vocês antes de acontecer. Porque se acontecer e vocês forem enganados, não é porque eu não avisei, é porque vocês não se prepararam. E aí vem essa parte que você perguntou, que é no verso 26. Olha só. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Você percebe que fala do diabo fingindo ser Jesus em lugares específicos? Ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer ali, ele vai aparecer no deserto, ele vai aparecer no interior da casa, ele vai aparecer na praça da Federal, ele vai aparecer em São Paulo, ele vai aparecer na Europa, você entende? Ele vai aparecer em lugares específicos. E você não acha que vai juntar multidões para ver isso? Hoje, por tão menos, pessoas se juntam e fazem multidões e multidões para ver milagres e coisas que a gente sabe que não são verdadeiras. Imagina o diabo fazendo milagre, prodígio, cura, e ele tem poder para fazer isso. A doença que ele colocou na pessoa, ele vai lá e tira. Olha que milagre que ele fez. E uma vez eu estava fazendo esse estudo com uma moça, ela falou assim, mas aí, o diabo, aquele bichão feio, pata de bode, asa de morcego, como é que o pessoal vai ser enganado achando que ele é Jesus? Mas se você for em 1 Coríntios 11, ele fala que o diabo ele também se transforma em anjo de luz. Né? Ele vai aparecer de forma maravilhosa, do jeito que a gente espera que seja o Messias voltando. Né? Então ele vai aparecer em vários lugares da terra. A gente sabendo disso, que Jesus não vai aparecer dessa forma, quando o diabo aparecer, o diabo está lá, vamos lá ver. A gente que sabe disso, a gente não pode ir lá ver. Sabe por quê? Porque se a gente for ver, a gente vai ser também enganado. Os eleitos só não vão ser enganados porque eles sabem que Jesus predisse. Jesus falou antes de acontecer. Se acontecer, fala aqui, né? Não acrediteis, não saiais. Não vai lá para conferir. Porque vai ser tão maravilhoso que mesmo você sabendo que é mentira, você vai ser enganado. Rodrigo, Sim, pode acho que é falar. uma pergunta meio de criança, mas eu vou te fazer essa pergunta. Por que Deus não dá um sumiço nesse diabo? Por que não precisa acontecer isso? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Eu falo que, olha, eu tiver lá, meu Deus, por que o inimigo ele tem tanta força para as coisas? Tá, que a gente sabe que teve o pecado, que Eva, a gente sabe de tudo isso, mas, nossa, eu tenho uma sensação que ele é páreo duro até com Deus, sabe? Me deixa angustiada, eu falo, meu Deus, acaba com esse inimigo. E ele está ali resistente. Por que Deus não extermina com ele? Eu vou te dar uma resposta muito rápida que eu acho que não vai te satisfazer agora. Mas eu tenho certeza que no decorrer dos estudos, a gente vai chegar numa conclusão que você vai entender isso de uma forma bem ampla e bem fácil, tá? Mas por que Deus não destruiu Satanás logo de cara, né? Deus, ele sabe tudo que vai acontecer antes de acontecer, não sabe? Ele criou o diabo já sabendo que o diabo ia fazer o que ele fez, não sabia? Sim. Por que ele ainda assim Eu já criou não o tinha diabo? nem criado. Eu não criava. Já Ele primeiro podia, começava assim. ele podia não ter nem criado. Mas quando Sim. Deus determinou que ele ia criar a humanidade, ele falou que ele ia criar a humanidade como seres livres. A gente tem o direito de escolher se quer Deus ou não. E os anjos também foram criados como seres livres. Então, se Deus só fosse criar aqueles que fossem obedecer ele, a gente não teria liberdade de verdade, né? Mas era preferível. Porque, olha, viver dessa forma não dá. Era preferir ficar ali, ó, sim, senhor, tá tudo certo. A questão ali do diabo é que quando Deus cria ele com liberdade para adorar a Deus ou não, ele escolhe se rebelar. E quando ele escolheu se rebelar, ele começou a falar que Deus não era justo, que a lei de Deus não era justa, que o caráter de Deus não era justo. E se Deus tivesse destruído ele direto ali, os outros anjos, os outros seres criados, iam sempre estar em dúvida. Será que ele estava falando a verdade? Será que Deus realmente é amor? Será que ele realmente é justiça? Porque o primeiro que discordou dele, ele foi destruído. Então, o que a Bíblia ensina pra gente, Érica, a gente pode até não concordar,
Mas o que a Bíblia ensina pra gente é que tudo que está acontecendo é porque Deus deu tempo para o diabo agir, para que todo mundo pudesse ter convicção de quanto ele é ruim e do quanto Deus é bom e maravilhoso e o quanto ele está disposto a salvar a gente. E isso tudo vai caminhando, né, para que a gente tenha o nosso direito de escolha, para que a gente possa escolher se a gente quer seguir a Deus ou não. Se a gente quiser seguir a Deus, depois a gente vai ter esse momento maravilhoso de salvação, de redenção e tudo mais, e o diabo um dia ele vai ser destruído. É como a gente falou antes, né? A hora dele ser destruído ainda não chegou. A gente pode não entender isso muito bem agora, pode ser uma coisa difícil, a gente pode pensar, se fosse Deus eu teria feito diferente. Mas a gente tem que entender que a gente é bem limitado, né? Se Deus fez dessa forma, é porque ela é a melhor forma que pode ser feita, né? Então, assim, a gente tem que confiar no poder de Deus para que depois a gente possa entender melhor. E no decorrer dos estudos, você vai ver que você vai entender melhor isso. Tem alguns estudos que a gente vai tratar diretamente sobre esses temas, sabe? Ô, Juliana, pode falar que você ia comentar alguma coisa? Eu ia falar o que você falou, né? Que ele vai ser destruído. Ele já prometeu, né? Ele vai ser destruído e quando Jesus voltar, não haverá mais. Outra coisa também, Deus fala muito da parábola do joio e trigo, né? Fala assim que Deus, ele plantou o trigo, veio o inimigo de madrugada, né? E plantou o joio. Não foi isso que fala? E aí o empregado fala, por que você não arranca o joio, né? Fala, não, se eu arrancar o joio, o trigo vem junto. Então vai chegar a hora da colheita, a hora certa, né? E a gente vai trocar. Então uma parte vai ser separada, vai para o fogo, né? E outra parte vai ser aproveitada. Então assim, a gente não entende Deus, mas uma hora, Satanás, por exemplo, Satanás ele não está no inferno, ele está aqui. Ele vai ser lançado, né? A sentença dele já está certa, né? Mas não é a hora agora. Olha, eu tenho certeza que se a gente continuar com os estudos aí daqui a alguns meses ainda, porque a gente vai bem aos poucos, mas eu tenho certeza que você vai entender isso e você vai pensar diferente um pouquinho do que você está pensando agora. Mas é questão de conhecimento, de tempo, de paciência. Eu tenho certeza que você vai entender melhor. Gente, eu vou continuar aqui para ver se a gente consegue terminar isso aqui hoje para não alongar demais. Lembrando, né? A gente estava falando sobre Satanás, que ele vai fingir ser o Messias, vai fazer sinais, prodígios, maravilhas, ele vai enganar muita gente e, se possível, engana até os salvos. Ele só não vai enganar os salvos porque os salvos não vão cair no engano dele, no sentido de não vão lá conferir, não vão lá ver, porque eles já sabem que é o falso. Porque Jesus, quando ele voltar, a gente já falou, ele volta nas nuvens, ele não toca o chão. Ele volta em poder e glória como Deus Todo-Poderoso. Ele volta com todos os anjos do céu. Ele volta nas nuvens. Ele vai voltar de uma forma diferente do que como o diabo vai fingir ser Jesus. O diabo vai fingir ser Jesus na terra, aparecendo em lugares específicos, em momentos específicos, pedindo adoração, pedindo que as pessoas se arrependam. É diferente da forma como Jesus volta. Aí ele continua falando no verso 27, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é uma coisa visível mundialmente, é uma coisa que todo mundo vai ver. Ninguém vai precisar chegar pra gente e falar assim, ó, Rodrigo, vai ali na praça que Jesus voltou e tá lá na praça. Ninguém vai precisar me avisar. Porque todo mundo vai ver. Vai ser uma coisa que... Imagina, todos os anjos, aqueles bilhões e bilhões de anjos tocando trombeta. Ninguém precisa avisar a gente. Todo mundo vai saber que ele voltou. Agora, essa é a parte aqui que talvez seja um pouco mais complexa desse estudo, mas vocês vão perceber que vai ser fácil de entender. Quando Jesus voltar, existem 4 grupos de pessoas. Existem as pessoas que estão vivas e salvas. Existem as pessoas que morreram salvas. Existem as pessoas que estão perdidas e vivas. E existem as pessoas que estão perdidas e mortas. Acho que todo mundo vai concordar comigo, né? Qual que é a diferença entre o salvo e o perdido? Isso aqui é importante. O salvo é pecador? Sim. O perdido também é pecador? Também é. A diferença entre o salvo e o perdido é que o perdido ele não se arrepende, ele não quer servir a Deus, ele não quer se voltar à vontade de Deus, ele quer a própria vontade dele. A diferença do salvo é que o salvo ele também é pecador, mas ele sabe o quanto ele é miserável, o quanto ele merece a morte, o quanto Deus fez por ele e o quanto que isso é imerecido, né? Ele sabe que ele precisa de arrependimento, ele precisa de perdão, ele precisa de mudança de caráter, mudança de vida, para poder fazer a vontade de Deus e poder ser resgatado. Essa é a diferença entre salvo e perdido. Quem morreu, gente, ou morreu salvo ou morreu perdido, não tem outro lado.
Não tem outro meio termo, não tem purgatório, não tem umbral, não tem qualquer coisa que seja. Não existe depois da morte mudar de lado. Não. Ou eu morri fazendo a vontade de Deus como salvo, ou eu morri fazendo a vontade de Satanás e estou perdido. Então tem esses 4 grupos de pessoas. A gente vai analisar o que acontece com cada um deles. Primeiramente, quando Jesus voltar, vai ter várias pessoas vivas. Várias pessoas salvas e vivas. O que vai acontecer com essas pessoas? Alguém sabe me dizer? Jesus, vamos dizer que assim, Jesus voltou hoje. Vocês estão salvos. O que vai acontecer com cada um de vocês? Rodrigo, então vamos por partes. Você está fazendo a pergunta assim: Jesus voltou e as pessoas que estão vivas, Vamos o que pensar vai somente acontecer? no grupo dos salvos. Entre as Vai ser pessoas que estiverem. arrebatado, com Jesus, vai subir. Ele não vai ser aqui na Terra, ele vai levar a gente com ele, não é isso? Isso aí, é um dos pontos. Esse Tem não é um mais, plano que a gente vai ficar aqui. tem mais coisa que acontece além disso, você sabe? Isso aí já tá Os certo, é uma das mortos coisas certas. Isso é uma, e os mortos também ressuscitarão, não é isso? Opa, mais uma. Vamos lá. Você consegue pensar em mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Os mortos ressuscitarão, os que estão aqui. E O arrebatamento tá vamos. certo. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Alguém mais tem alguma ideia? A pessoal da Carmen aí? A Priscila, eu sei que sabe a resposta, é Priscila? Vão ser julgados, né? A gente vai ser tudo julgado. Então, esse é um outro ponto que quase ninguém fala do jeito que realmente é. O julgamento está acontecendo antes de Jesus voltar. Tem um dia que a gente vai estudar só isso. Quando Jesus volta, o julgamento já aconteceu. Ele volta só para resgatar aqueles que quiseram ou não, né? E dar a recompensa para quem não quis. Mas é um ponto bem controverso aí. As pessoas confundem realmente muito isso, porque o que ensinam pra gente? Jesus volta e julga. Mas o que a Bíblia mostra é diferente. Mas isso é para um outro estudo. Alguém quer dar mais uma ideia? Carmen não, a Érica falou que as pessoas salvas vão ser arrebatadas, os mortos vão ser ressuscitados, tá tudo certinho. Mas tem mais 2 coisas que vão acontecer. Se ninguém souber, a Priscila quiser falar, eu vi que ela tinha ligado o microfone. Priscila, você quer falar pra gente? Nós seremos transformados. Transformados. Em que, Priscila? Corpo de glória, verdade. Opa! Incorruptíveis e imortais. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 51. É o que vai falar isso aí. Se vocês quiserem fechar o Mateus 24, a gente não vai voltar nele mais não. 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios 15, 51. Eu vou ler isso aqui, gente, pra gente não demorar muito. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todo mundo vai morrer, mas todos os salvos que estiverem vivos quando Jesus voltar serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui já falou que os salvos vivos, as pessoas salvas que estiverem vivas quando Jesus voltar, elas serão transformadas. E além disso, como a Erika já tinha falado, e a Priscila também, a Priscila falou da transformação só, a Erika tinha falado, os mortos vão ser ressuscitados, somente os mortos salvos. Eles são ressuscitados e também são transformados. Verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, todas as pessoas salvas vão ser transformadas em incorruptíveis. O que é incorruptível? O pecado nunca mais vai poder atingir a gente. E vão ser transformadas em imortais, ou seja, nunca mais vão morrer. E depois disso, essas pessoas são arrebatadas para encontrar com Jesus. Então, existe um arrebatamento? Sim, só que ele não é secreto. Ele acontece quando Jesus volta, com todos os anjos do céu tocando trombetas, depois de todos aqueles acontecimentos e sinais e a tribulação e tudo aquilo. Então as pessoas são arrebatadas por quê? Porque Jesus volta nas nuvens, ele não desce. Então, em vez de Jesus descer, as pessoas é que vão subir para encontrar com ele lá. Aí, com isso, a gente também falou sobre os salvos. Aqui está salvos vivos 2 vezes, mas aqui a gente está falando dos salvos mortos, tá? Os salvos mortos, eles são ressuscitados. A gente vai para o texto de Tessalonicenses agora. Primeira carta de Tessalonicenses 4:13. Primeira carta de Tessalonicenses 4:13.
13. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que já morreram. Por que está falando isso? Porque muita gente acreditava que morreu, acabou. Morreu, não tem mais esperança. Morreu, não tem vida depois da morte. Aí ele fala, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que ele está dizendo aqui? Se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, a gente também tem que acreditar que quem morreu crendo em Jesus vai ressuscitar para a vida eterna também. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. As pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar, elas não vão para o céu antes das pessoas que tiverem morrido. Elas vão todas juntas, é o que vai falar no verso 16 agora. Versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui tem mais um indicativo legal. Quando o diabo aparecer, fingindo ser Jesus, os mortos não vão ressuscitar. Mas quando Jesus voltar de verdade, todos os mortos salvos vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar primeiro, porque os perdidos vão ressuscitar depois, em outro momento que a gente vai ver mais para frente. Verso 17. Depois disso, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, as pessoas que estiverem vivas e salvas quando Jesus voltar, vão se juntar com as pessoas que estavam mortas, salvas e ressuscitaram. Todos eles vão ser transformados em incorruptíveis, imortais, e eles vão ser arrebatados para encontrar Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que acontece aqui? Os mortos salvos, eles vão ser ressuscitados. Vão ser transformados, como falou em Coríntios, em incorruptíveis e imortais. E todos são juntamente arrebatados. Até aqui, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Rodrigo, esse corpo incorruptível, a gente reconhecerá um outro? Vai, sim, com certeza. A gente vai ver nossa, que triste, né? Ver isso. Triste? Eu acho tão feliz. Mas se a gente não conseguiu, né, ganhar uma pessoa que você gosta tanto, ela morreu. Essa pessoa não vai, nesse momento não ressuscita. É uma sensação assim, de você ir para um lugar e que você vai, e você sabe que lá vai ter uma festa muito legal e você vai ficar na expectativa de encontrá-la e ela não chegar. Essa sensação que dá quando eu vejo que a minha mãe não morreu no Senhor. Mas isso assim é difícil da gente saber, né, Érica? A gente nunca sabe de ninguém. A gente tem que ter a esperança. E assim, o ponto que você falou aí é muito importante realmente, né? Eu tava pensando pela outra perspectiva, né, de ser feliz. Mas vai ser triste por muita coisa, né? A gente vai sentir falta de muita gente. Os deixados para trás, sabe? Tem até um filme, né? Que são os que serão deixados para trás. Por quê? Porque não fizeram a opção. Até mesmo meus familiares, que eu vejo que ficam insistindo nessa questão de idolatria, entendeu? E na meio de entrar na cabeça delas a verdade. Então, eu fico pensando, se Jesus voltar hoje, elas vão ficar para trás. Me dói muito de saber que eu não vou encontrar com elas. A Entendeu? gente tem que ter a esperança de que isso pode mudar. A gente tem que orar muito pelas pessoas para que elas queiram mudar. E a gente também, que a gente tem que querer mudar muito. E aí, uma coisa é fato. A gente tem que ter a certeza de que o julgamento de Deus vai ser justo. E que todo mundo tem a chance. Todo mundo pode receber a salvação. E no final, a gente com certeza vai sentir falta de muita gente. Mas a promessa da Bíblia é que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, né? Ô, Rodrigo. Pode falar. O negócio que você falou da esperança é um ponto muito legal, porque, tipo assim, o povo lá que tá vendo Jesus crucificado, o povo mesmo de Deus, eles podiam estivesse longe, podia achar que o ladrão também não foi pro céu, né? Não vai pro céu, né? E Senhor Jesus falou que vai salvar ele quando ele voltar, né? Ponto importantíssimo, né? A gente não tem como saber quem tá salvo e quem não tá. Não tem como saber. Olhando ali, humanamente falando, todo mundo diria que tava perdido, né? Todo mundo que viu sim fala assim, tá perdido, é o ladrão, né?
Mas só que com ele, com Deus lá, Deus salvou ele no último No tempo, último no momento. último momento. Isso é muito importante mesmo. Eu também queria perguntar para você o seguinte. A Erika estava falando assim que chegar lá, né, a gente não vê aquela pessoa que a gente gosta, né, e que a gente vai ficar triste. Mas a palavra de Deus diz que no céu não vai ter tristeza. Sim, porque vai ter aquele momento, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, né? Mas tem uma coisa que acontece um pouquinho antes, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. Mas, por enquanto, por aqui, tá tudo certo? Todo mundo conseguiu entender até agora? Isso aqui é o que Perfeito. acontece com os Certo. salvos, né? Tanto os salvos vivos quanto os salvos mortos. Então, a partir desse momento que Jesus voltou, todos os salvos mortos são ressuscitados, então não existe mais salvo morto. Todos os salvos agora são vivos, todos eles incorruptíveis, todos eles imortais e todos eles são levados para o céu. O que acontece com os perdidos vivos? Alguém sabe? Jesus voltou agora. Os perdidos, o que acontece com eles? O que mais é dito é que os salvos vão ser levados para o céu e os perdidos vão ficar aqui. Mas o que a Bíblia Eu, diz, será, hein? eu acho que vai ter uma segunda chance, não sei. Acho que Deus é tão misericordioso que ele vai dar uma chance aí. E aí, alguém concorda com a Érica? Pelo jeito, ninguém quer. Pelo jeito não vai ter chance. Não, é que eu acho que a Carmen ia falar alguma coisa, o pessoal lá, não sei, eles mutaram o microfone. Acho que... Ô, Rodrigo, eu acho que não tem mais chance. E aí? O que será? Será que tem chance ou será que não tem chance? A gente vai entender isso melhor quando a gente fizer o estudo do juízo, tá? No estudo do juízo, vocês vão ter certeza absoluta, mas o que eu já posso adiantar para vocês é que, igual o Israel falou agora, não tem outra chance. Quando Jesus voltar, ou nós estaremos salvos, ou nós estaremos perdidos. Deus é misericordioso? Com certeza. Ele dá a nossa vida inteira de tempo de arrependimento, ou até fechar a porta da graça, como a gente chama, né? Vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Quando teve o dilúvio, qualquer um poderia entrar na arca. Mas e depois que Deus fechou a porta, alguém podia mudar de lado? Depois que ele fechou a porta da arca, ninguém mais entrava e ninguém mais saía. A gente tem até o tempo da porta fechar. Quando a porta fechou, acabou. A Priscila ia falar alguma coisa, Priscila? Não, era isso. Eu Tá ia falar bom. que você disse agora há pouco que o julgamento está sendo feito, e quando ele voltar, o julgamento terminou, né? Já terminou. Isso aí, igual a gente pensou, morreu ou tá salvo ou tá perdido, não tem segunda chance. E quando fechar a porta da graça, tá salvo ou tá perdido, também não tem segunda chance. Rodrigo, mas assim, digamos que tem pessoas que não conhecem o amor de Jesus, que não viram falar de Jesus. Que não, eu não acredito nisso, não. Acho que o mundo inteiro conhece, mas sei lá, eu acho que, sei lá, não sei. Como é que seria para essas pessoas que não conheceram a verdade, que não tiveram essa experiência da verdade? Ela não vai ter essa oportunidade depois que Jesus voltar? Muita gente pergunta isso, né? Só que a questão será que a gente pode afirmar que as pessoas não têm a oportunidade ou as pessoas não querem conhecer? Existem os casos de pessoas lá que vão. Todo mundo fala, aquele índio perdido no meio do mato que ninguém conhece. Vocês acham mesmo que esse Deus que preferiu se fazer homem, sofreu o que ele sofreu e morrer por nós, você acha que esse Deus não ia cuidar dessas pessoas, de levar de alguma forma o conhecimento da verdade para elas? Será que Deus poderia ser justo se ele fizesse diferente disso? Eu tenho assim, eu falo para vocês, eu tenho Não sei, certeza. mas é porque meu pensamento é o seguinte: quando você pega povos, né, por exemplo, africanos, né, a maneira deles cultuar o Deus é diferente da maneira da gente. Então, na cabeça deles, para eles aquilo ali é Jesus. Só que tem o ritual, tem aquele monte de coisa, entendeu? Então, o, a essência verdadeira é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, eles não tendo esse contato com a essência verdadeira, o julgamento deles será o mesmo julgamento que o meu julgamento, que tive contato e que eu sabia que tinha uma porta que fechou e que eu sabia que eu... Entendeu? Então, essa é a minha questão. Eu não vejo que ele é do quanto a mesmo. isso, a Bíblia diz que o Evangelho chega no mundo inteiro, né? Todo mundo vai ter essa oportunidade. Você pode ter certeza que todo mundo vai ter essa oportunidade. Você citou, por exemplo, na África. O Evangelho chegou na África muito tempo antes de chegar pra gente aqui. Muito tempo antes.
Quando o povo estava lá no Egito, o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro, se espalhou principalmente na África. Quando Salomão reinava, ele casou com pessoas de vários lugares do mundo e o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Na época dos discípulos, a Bíblia diz que o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Eu creio que todo mundo vai ter a oportunidade. Porque se todo mundo não tivesse a oportunidade de conhecer a verdade, como é que Deus ia poder cobrar delas depois, né? Rodrigo, rapidinho. Pode. Só que, gente, vamos tentar agilizar agora pra gente conseguir ver até o finalzinho, tá? Mas Posso deixa eu te fazer uma falar. pergunta, Rodrigo? Pode, por Ô favor. mãe, deixa minha avó falar aqui, nós não vai deixar. Posso fazer uma pergunta? Pode falar, Carmen. Eu vou desligar o microfone da Juliana pra fazer barulho. Olha só, a Érica estava falando que Deus misericordioso, porque tem pessoas que nunca ouviram falar, né, de Jesus. Então, existe uma janela 10 por 40, que é um espaço comparado com uma janela retangular, é composto de 68 países, onde os governos são oficialmente contrários a qualquer missão cristã. E dentro dessa fronteira existe 1/3 da população mundial que nunca ouviram falar de Jesus. E aí, como é que faz? Então, a gente pega, por exemplo, essa janela 1040. Lá é proibido, que se alguém pegar ensinando a Bíblia lá é pena de morte. Mas vocês já ouviram relato de quantas pessoas tem nesses lugares pregando a Bíblia? Tem uma história que eu vi recentemente, era uma mulher que ela estava fugindo de um desses países, onde é proibido falar de Deus. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. E ela estava fugindo como refugiada para outro lugar. E essa mulher deu um testemunho de que toda noite apareceu um tal de um homem chamado Jesus para ela em sonhos, e todas as noites ele ensinava para ela acerca da Bíblia. E ele foi ensinando a verdade passo a passo, todas as noites, durante todo o período que ela estava fugindo. E quando ela chegou em determinado lugar, ele falou para ela assim: agora você vai em tal lugar, você conversa com a pessoa tal, que ele vai continuar te dando os estudos que eu estava passando para vocês, que eu estava passando para você. E ela dá esse testemunho, uma mulher que era desses países muçulmanos que nunca tinha ouvido falar em Jesus. Uma coisa que eu posso ter certeza, assim, que vocês podem ter certeza também, é que a verdade, ela vai chegar. A verdade vai chegar. Um Deus maravilhoso, todo-poderoso como Ele é, Ele faz de tudo para nossa salvação. Não é possível que a verdade não chegue para as pessoas. Rodrigo, só falar o que eu queria falar, que eu não consegui falar. Lá em Romanos 2,15, menciona que a lei de Deus está escrita no nosso coração, né? Demonstrando, assim, a existência de uma consciência moral de guia e conduta. E outra coisa também, eu acho que Deus ele vai guiar, ele vai julgar cada pessoa conforme a luz que ela recebeu. Eu creio assim, conforme a luz que ela recebeu, Deus vai julgar, porque Deus é justo, né? Com certeza. Tanto fala que quanto mais for dado, mais vai ser cobrado, né? Tem alguém que tá com o microfone ligado fazendo barulho. Ô, Rodrigo, deixa eu falar rapidinho. Acho importante também a Érica não ficar achando assim que a mãe dela não foi salva e tal, porque Deus é misericordioso e mais do que a gente, ele quer que todos se salvem. Então ele também vai julgar ela de acordo com aquilo que ela soube e que ela acreditava ser o certo, né? A gente tem que ter essa esperança. A gente não pode, a gente não sabe de ninguém. A gente tem que ter fé de que Deus vai ser justo e que Ele quer a salvação de todo mundo. Então, Rodrigo, porque assim, partindo do princípio que a pessoa que nasce na Igreja Católica, ela acredita piamente que ela está fazendo correto. Porque ela segue uma Bíblia, porque ela segue Jesus, porque ela é cristã. E ela tem o preceito, que é o maior, que é a idolatria. Ela não enxerga isso como idolatria, ela acha que isso é venerar e não é idolatrar. Então, ela caminha vai naquela conduta a vida inteira achando que ela está correta, que é o que tem acontecido com as minhas irmãs. Eu vejo minhas irmãs muito mais, como é que se diz, adoradoras do Senhor do que muita pessoa que vive a palavra de Deus, sabe? Aí, quando vou ter embate com elas e falar, elas vêm com esses argumentos e eu sei que é difícil de quebrar, mas eu sei que elas não vão ser, não vão para a glória dessa forma. E eu fico perguntando, mas
Meu Deus, mas o coração deles, ela te adora da mesma maneira, entendeu? Então, essa que é a questão que me deixa muito angustiada, ainda mais nos dias de hoje, vendo que tá funilando, nós estamos funilando, chegando para o final. E hoje mesmo, a minha irmã lá de São Paulo, a gente leu a Bíblia juntos e tal, e continua firme na Igreja Católica, entendeu? Mas a gente tem que orar, Érica. A gente tem que ficar em oração, porque do mesmo jeito que chegou pra você, chegou pra mim, vai chegar pra eles também. É como a gente tá falando, né? Pode ser que as pessoas nunca queiram, pode ser que nunca queiram. Mas se alguém me conhecesse, é que vocês não me conheciam antes, mas se vocês me conhecessem antes, vocês iam falar pra mim que era impossível ter chegado pra mim, que eu jamais ia querer. E eu não tô dizendo que eu tô salvo, não. Eu tô na batalha, como todo mundo aqui tá na batalha. A gente tá tentando, a gente tá se esforçando, mas se for pensar de maneira assim, não vai chegar, não tem como, a pessoa não vai mudar, as pessoas mudam sim. É, a- os meus pais, ministros da Eucaristia, não sei quantos anos, a mãe da Bruna, o pai da Bruna, pessoas muito envolvidas na Igreja Católica também. Uma hora chegou a verdade para eles e eles quiseram mudar. Tem gente que não vai querer, tem gente que vai, mas o nosso papel como você falou, você fala com ela, você tenta explicar e orar, principalmente orar, porque a gente não tem o poder de convencer ninguém nem mudar o coração de ninguém. A gente tem que permanecer tentando mudar o nosso coração, tentando esvaziar o nosso próprio eu e em oração pelas pessoas, para que Deus possa se chegar a elas. Porque só assim vai dar certo, gente. A gente não tem como saber quem está salvo, quem está perdido, quem vai conseguir, quem não vai. A gente tem que buscar a nossa parte, né? E se esforçar para poder ajudar quem a gente puder ajudar. Gente, vamos continuar aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. A gente já não vai conseguir terminar, mas eu quero pelo menos fechar essa parte aqui. Quando Jesus voltar, a gente já viu dos salvos vivos e os salvos mortos. Eles são ressuscitados, transformados em incorruptíveis, imortais, são arrebatados, eles vão para o céu. Não fica mais nenhum salvo na terra e não fica mais nenhum salvo morto. Todos eles estão vivos. O que acontece com os perdidos quando Jesus volta? A gente já pode cravar aqui. Eu não vou ter tempo de mostrar no estudo de hoje, mas a gente vai ter outras oportunidades. Não tem segunda chance. Quando Jesus voltar, ou eles estão salvos, ou eles estão perdidos. Ou as pessoas estão salvas, as pessoas estão perdidas. Mas vamos dizer que Jesus voltou agora. Se Jesus voltou agora e nós todos estamos perdidos, o que vai acontecer com a gente? Alguém sabe dizer? Ué, vai ser igual no tempo de Noé, então, fechou a porta e ficou para trás. Se Jesus voltou, ele levou o povo que ele tem compromisso com ele, que são o povo separado. O perdido vai ficar. É o que todo mundo ensina, né? Assim, Ô, gente, Rodrigo, pode falar. eu acho que se Jesus voltar, o povo perdido, igual você falou, não tem mais chance, né? Então vai ser destruído junto com o diabo. Aí você tocou num ponto legal. Ele vai ser destruído logo que Jesus volta. Aí tem uma parte que você falou aí, do que você falou, que vai acontecer realmente, mas não por enquanto. Mas você sabe imediatamente quando Jesus volta o que acontece com eles? Vamos dizer, eu tô perdido, Jesus voltou. E lembrando, ó, quando a gente tá falando, independente de religião, se você é evangélico, se é católico, se é muçulmano, qualquer coisa, a gente sabe que vai ter gente salvo em muitos lugares e vai ter gente perdida em muitos lugares. Pode ser a igreja que mais prega a verdade do mundo. Se eu não estiver vivendo a verdade, eu não vou ser salvo. Todo mundo concorda com isso. Mas vamos dizer assim, estamos perdidos, a gente já está decretado, nós estamos perdidos. Jesus voltou agora. O que vai acontecer comigo no momento que Jesus volta? Depois vai acontecer isso que você falou, da destruição. Mas e no momento que Jesus volta? Alguém sabe? Eu acho que isso aqui é um sofrimento, aqui vira um, não sei se vocês chamarem de inferno, né? E aí começa a penúria de sofrimento, o inimigo vai reinar, né? Sei lá. E Ó, aí vou mostrar para vocês. Vocês lembram quando Moisés pediu para ver a face de Deus? O que Deus responde para Moisés? Alguém lembra? Êxodo 33, 20. E Deus acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Vocês concordam que Moisés, a gente pode afirmar pela Bíblia que ele morreu salvo? Se a gente for seguir a história que a Bíblia conta, a Bíblia mostra pra gente com
total certeza de que Moisés morreu salvo. Mas Moisés pediu para ver Deus, e Deus falou: se você olhar para minha face, você vai morrer. Por que Moisés ia morrer se olhasse para a face de Deus? Alguém sabe dizer? Isso aqui é bem importante, gente. Porque a gente só vai ver Deus quando ele vier buscar a igreja, né? A gente vai estar face a face com Deus, não é isso? Ali Deus poderia ter aparecido para Moisés, mas ele falou assim: se eu aparecer para você, você vai morrer. Tem um motivo muito importante para isso. Por que um homem como nós, se olharmos para Deus, morreríamos? Rodrigo, acho que Por causa da glória dele, Tem que ser um de cada vez, senão fica muito barulho, gente. Mas, vó, fala. por causa da glória dele, Por causa da glória dele. E o que na glória dele que faria a gente morrer? Por que a gente morreria se visse a glória de Deus? Porque nós todos somos pecadores. E nós sendo pecadores, se Deus olhasse para a gente, na verdade, se a gente olhasse para Deus, nós como pecadores, a própria glória de Deus ia fazer com que a gente morresse. Porque a gente ia ser destruído junto com o pecado. Porque o pecado não pode permanecer na presença de Deus. Então a própria glória de Deus faria com que o nosso pecado dentro da gente fosse destruído. E se nós somos pecadores, nós seríamos destruídos junto com o pecado. Olha o que acontece, gente. 2 Tessalonicenses, eu vou ler só aqui na tela, depois vocês podem conferir. Quando Jesus volta, o que acontece? 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, o pecador, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá vendo? Aqueles que estiverem perdidos, que não se arrependeram, a própria glória da vinda de Jesus vai fazer com que essas pessoas olhem para ele e elas derretam, elas morram junto com os pecados delas. Porque a glória de Deus é tão intensa que o pecado não pode permanecer na presença dele. Então os perdidos, eles olhariam para Deus e eles instantaneamente iriam morrer só de ver a glória de Deus. Isso faz a gente entender melhor por que os salvos são transformados em incorruptíveis e imortais. Porque antes de Jesus voltar, está julgado. Estamos salvos ou estamos perdidos? Se nós estivermos salvos, o que acontece com o pecado daquele que confessa os seus pecados? O pecado ele é jogado nas profundezas do mar, como se ele nunca existisse. Então todos os salvos vão ter tido seus pecados perdoados. E com seus pecados perdoados é como se eles nunca tivessem pecado, porque eles creram em Jesus e Jesus morreu pelos pecados deles. Então quando Jesus volta, aqueles que aceitaram Jesus e estão salvos, eles vão ser transformados em incorruptíveis e imortais, sem pecado e para viver para sempre. Porque se eles tivessem pecado, eles olhariam para Deus e morreriam. Então eles são transformados perfeito. Entendi, em Rodrigo, incorruptíveis perfeito. primeiro. Muito boa explicação. Verdade. Então, sendo transformados em incorruptíveis e imortais, eles não têm mais pecado, eles podem ver a glória de Deus. E aqueles que não quiseram, Érica? Eles não quiseram se arrepender, não quiseram largar os seus pecados, eles vão derreter junto com o pecado deles. Então, a ideia de que Jesus volta, uns são levados, outros ficam, sinto muito, mas não é bíblica. Embora ela seja a versão mais ensinada e mais repetida por aí. É a que todo mundo que eu converso sempre acredita dessa forma. Mas não é o que a Bíblia fala. Os perdidos mortos, fala a Bíblia que eles vão continuar mortos até que se completassem os 1000 anos. Tem um período de 1000 anos, tem toda uma explicação para isso. Eu acho que já está ficando tarde, gente. Eu não sei se... Eu acho que vocês vão querer parar aqui e a gente pode continuar dessa parte na semana que vem. O que vocês acham? A gente ia gastar, acho que talvez mais uns 20 minutos, 25 minutos pra gente terminar. A gente podia parar, porque eu tô aqui. Tem uma pessoa no telefone me chamando, eu tô segurando. Eu não queria perder. Aí, por mim, a gente continua semana que vem. Tudo bem pra todo mundo, gente? A gente parar por aqui e continuar semana que vem. E aí a gente vai analisar o que acontece depois disso aqui. tudo bem, Rodrigo. Tudo bem? Então, assim, só para recapitular o que a gente viu agora. Jesus voltou agora. Existem salvos vivos, perdidos vivos. Salvos mortos, perdidos mortos. O que acontece com os salvos vivos? Eles são transformados em incorruptíveis e imortais e depois eles são arrebatados. O que acontece com os salvos mortos? Eles são ressuscitados, são transformados em incorruptíveis, são transformados em imortais e são arrebatados. Então, todos os salvos agora estão vivos e estão no céu. O que acontece com os perdidos? Eles vão olhar para a glória de Deus e vão morrer. E os perdidos mortos, eles continuam mortos até o final dos 1000 anos. Então, todos os salvos estão vivos e estão no céu,
todos os perdidos estão mortos e aguardando os 1000 anos. Aí a gente vai pegar na semana que vem, a gente estuda o que acontece nos 1000 anos, como que vai ser enxugada toda a lágrima, o que acontece no final dos 1000 anos, quando vai ter realmente a sentença final e aquela destruição que o Israel falou. Então, a gente pode parar por aqui. Alguém quer fazer a oração para a gente finalizar? Ou se alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa também? Então é isso, gente. Alguém pode orar para a gente, por favor? Nosso Senhor e nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite de estudo, te agradecemos porque o Senhor nos reuniu aqui, pedimos que o teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração, mostrando as tuas verdades, pedimos por todos aqueles que a gente também deseja que enxerguem essas verdades, que teu Santo Espírito também possa iluminar a mente e o coração deles, e que o Senhor nos ajunte muitas vezes mais, para que juntos nós possamos nos fortalecer na tua palavra até que o Senhor venha. Te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Boa noite para vocês, então. Eu vou Obrigada, mandar esse Rodrigo. material lá no grupo. Na verdade, eu vou criar um grupo novo. Eu tava falando com a Juliana. Eu vou pegar um grupo novo só com o pessoal que tá participando e a gente continua só naquele grupo novo, tá? E aí eu vou mandar esse vídeo que eu gravei do estudo e mandar o material para quem quiser revisar. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem mandar no grupo que a gente vai conversando. Beleza? E semana que vem, quinta-feira, mesmo horário, a gente continua. Gente, boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite, fique com Deus. Obrigado, viu, Rodrigo? Boa noite, fica com Deus. Boa noite, gente. Com Deus. Deus, gente.